Hoje trazemos a vocês a narrativa da história de Patrícia, que relata como descobriu a traição de sua mãe e planejou sua vingança como consequência do divórcio que ocorreu anteriormente. Se você aprecia esses assuntos, convido-o a se inscrever e ativar o sininho. Caso goste do vídeo, deixe-nos saber por meio de seu like e comentário. Se desejar mais histórias, você está no lugar certo. Bem-vindo ao nosso canal, vamos começar. Olá amigos, permitam-me apresentar, meu nome é Patrícia. Na época em que descobri essa cena, mal tinha 18 anos e ainda morava com meus pais. Eles eram meu suporte emocional e financeiro para continuar minha carreira na enfermagem. Era um domingo de manhã quando notei que meu pai não estava em casa, pois ele não costumava sair cedo nos fins de semana sem aviso prévio. Preocupada, corri para o quarto dos meus pais para ver se algo havia acontecido. No caminho, passei pelo quarto e percebi a bagunça, como se alguém tivesse estado lá na noite anterior. Ao chegar ao quarto, vi minha mãe ainda descansando, como se nada tivesse acontecido. Essa calma me chamou a atenção e, embora eu não fosse uma pessoa curiosa, algo me levou a examinar o celular da minha mãe naquela manhã. Talvez fosse porque ela sempre parecia distante ultimamente, ou talvez fosse apenas uma necessidade de saber mais sobre ela. Seja qual for o motivo, eu nunca poderia ter me preparado para o que encontrei. Ao vasculhar as chamadas e mensagens, descobri que minha mãe tinha vários encontros com diferentes pessoas. Ela estava traindo meu pai com inúmeros amantes, e a dor e a traição que senti ao descobrir isso eram indescritíveis. Decidi anotar os nomes e números dos homens com os quais encontrei trocas de informações. Eram mais de 5, e pensei que talvez pudesse fazer alguma pesquisa. Eu não queria contar nada disso ao meu pai, pois o amava muito e sabia que ele não merecia esse tipo de dor. A única coisa que me restava era entender a atitude dele. Talvez eu já tivesse tido alguma indicação de infidelidade, mas talvez ele não tivesse me contado para não me desestabilizar em meus estudos acadêmicos. Quando minha mãe acordou, comecei a interrogá-la para ver se encontrava alguma pista. Fiz inúmeras perguntas, como se ela ainda amasse meu pai e por que ele havia dormido no sofá. Algo estava acontecendo entre eles, mas não encontrei nenhuma pista. Então, pensei que ter os números dos homens poderia ser uma ótima forma de planejar algo em que eu descobrisse mais sobre o que meu pai estava passando. Durante a tarde, conversei um pouco com ele e fiz as mesmas perguntas que ele havia feito. Ele comentou que achava que minha mãe não o amava mais, apesar de ele continuar amando-a. Ver isso partiu meu coração, pois esse homem havia se dedicado tanto a nós e estava sendo traído pela mulher que jurou amor eterno no altar, há 20 anos. Já que meu objetivo não era causar mais dor ao meu pai, planejei um encontro entre os diferentes homens e minha mãe em um local público, onde todos sabiam que ela estava traindo não apenas seu marido, mas cada um dos homens com quem ela teve envolvimento. Quando minha mãe chegou em casa cansada do trabalho, ela esqueceu o telefone na cozinha. Rapidamente, peguei-o e abri o WhatsApp web no meu computador. Eu sabia que minha mãe apagaria todas as conversas com esses indivíduos, mas eu já tinha evidências e os contatos. Decidi esperar minha mãe adormecer e escrevi para cada um desses homens, convocando-os para um encontro no Parque Central no dia seguinte, no mesmo horário. O plano não estaria completo sem minha mãe, então, na manhã seguinte, convidei-a para almoçar no Parque Central, mencionando o local que os homens citaram. Tudo corria bem naquela manhã, eu estava ansiosa só de imaginar como poderia desmascarar minha mãe, que havia decidido destruir uma família não com apenas um, mas vários homens ao mesmo tempo. Quando cheguei, pedi alguns cafés para compartilhar com minha mãe. Conversamos sobre assuntos acadêmicos e de trabalho por um tempo. De repente, o primeiro homem chegou e cumprimentou minha mãe com carinho. Mesmo que minha mãe tentasse marcar seu espaço, ficou claro que algo estava acontecendo ali. Logo em seguida, o segundo homem apareceu e começou a discutir com o primeiro. Eles reivindicaram minha mãe e assim por diante, até que mais de 5 homens chegaram. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo,
pois todos chegaram exatamente no horário marcado para o almoço comigo. E ela não tinha palavras para explicar aos homens. Alguns pareciam bastante chateados, querendo brigar entre si, enquanto outros reivindicavam minha mãe. Ela não tinha escolha a não ser confessar o que havia acontecido. Todos eles ficaram chateados e enojados, mas entenderam que eles também haviam traído suas esposas ao se envolverem com minha mãe. Ela havia jogado o mesmo jogo que havia planejado como um momento de compartilhamento entre mãe e filha, mas acabou expondo uma miríade de infidelidades. Depois que todos os homens se foram, questionei minha mãe duramente e deixei claro que ela não estava apenas mentindo para meu pai, mas também para mim. Ela estava destruindo uma família em busca de homens que só a queriam por seu corpo. Exigi que ela fosse honesta com meu pai e quem quer que ele escolhesse. Ela teve a última opção, e estava muito arrependida. Quando meu pai chegou em casa, ela estava nos esperando com um delicioso lanche. Minha mãe não tinha coragem de olhar para o homem que havia se comportado maravilhosamente bem conosco. Seu arrependimento era imenso. É por isso que ela iniciou a conversa com o papai: "Mamãe te ama", e disse tudo o que precisava dizer. Naquele momento, ele confessou todos os seus atos em detalhes. Meu pai, calmamente, parecia estar esperando pelo pior. Ele sabia que o relacionamento estava chegando ao fim. Suas palavras ecoam em minha mente até hoje: "Catalina, eu aceito suas desculpas, mas não quero mais continuar vivendo com você. Patrícia, você já está crescida, então cabe a você decidir com quem quer continuar vivendo ou se tornar independente." Minha mãe ficou arrasada, mas eu sabia que não poderia mais morar com ela. Meu amor por meu pai era maior. Decidi me mudar com ele para uma casa menor e distante da escola. No entanto, continuei visitando e compartilhando momentos com minha mãe, embora dessa vez os almoços não tivessem surpresas desagradáveis, como naquela época. Apesar de tudo, eu não guardava rancor dela. Ela estava ciente de seu erro e sabia que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. Deixe seu comentário dizendo o que você achou desse caso. E não se esqueça: se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este.